Graças e paz a todos. Hoje eu trouxe para a nossa reflexão um texto que se encontra no capítulo 6 do Evangelho segundo escreveu São João, o evangelista João, e que nos coloca algumas reflexões que eu julgo interessante abordá-las, situando-os em relação ao texto. Aqui Jesus se encontra na região de Galiléia, onde realizara alguns milagres, dentre os quais um se tornou extremamente popular, que foi a multiplicação dos pães. Estando Jesus com uma multidão já por algum tempo, percebeu que, esfaimada, a multidão desejava saciar-se, porém poucos pães e peixes ali restavam. Dá-se então o milagre, ocorre então o tão conhecido, tão popular milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus então é praticamente endeusado, a multidão se sacia, a multidão testifica daquele milagre e tomada pelo entusiasmo que aquele feito de Cristo lhe causara, a multidão decide fazê-lo o seu rei, tornar Jesus o seu rei. Cristo, diante dessa empolgação, podemos dizer empolgação política, empolgação com aspirações imperialistas, com aspirações terrenas, aspirações outras da multidão, Cristo então se furta, sai daquele contexto, daquele ambiente cujo espírito nada tinha com o seu espírito messiânico de salvação, redenção de alma, e se oculta de todos ali presentes. Percebendo os seus discípulos a ausência de Cristo, e já se fazendo tarde, eles então decidem atravessar o Tiberíades, atravessar aquele mar Galileu e aportarem do outro lado. Entram num barco e deixam outro barco para que Cristo depois se decidisse segui-los, acompanhá-los. Eles então iniciam a sua navegação, caminham ali, navegam, singram as águas do Tiberíades por uma certa distância, e num determinado momento de sua viagem, eles percebem que Jesus vinha em sua direção, andando sobre as águas. Se atemorizaram, temeram, se assustaram, até que Cristo lhes conforta, dizendo: não temas, sou eu. Eles então reconhecem o seu Cristo e o colocam e o deixam entrar com eles no barco e percorrer aquele trajeto até chegar do outro lado da margem do Tiberíades. Vejam, o que me chama muito a atenção aqui é que os discípulos esperavam que Cristo os acompanhasse naquele outro barco. Eles entraram numa barcarola e deixaram outra para que Cristo os acompanhasse mais tarde. Entretanto, Cristo não lançou mão daquele veículo, não lançou mão daquela embarcação e decidiu acompanhá-los, mas andando sobre as águas. Bem, qual elemento para a nossa reflexão esse gesto de Jesus nos comunica, nos revela, nos compartilha? É que não são poucas as vezes que nós, seres humanos, desejamos que Cristo nos alcance, que Cristo chegue até nós, mas por meio
dos elementos, dos caminhos, dos veículos que nós julgamos serem os mais adequados, os mais apropriados. Ora, nós almejamos que Cristo chegue até nós, se aproxime de nós, entre em nosso mundo, entre em nossa história, entre em nossa vida, mas a partir dos meios que julgamos serem os mais adequados, como se pudéssemos aconselhar a Deus, como se pudéssemos dar conselhos a Deus acerca do melhor caminho, da melhor forma, do melhor meio para que Ele nos alcance. Ora, com esse texto nós aprendemos que Deus deseja nos alcançar, que Deus deseja estar conosco nessa caminhada, Deus deseja estar conosco nessa trajetória, porém Ele nos alcançará, Ele nos acompanhará, Ele entrará em nosso mundo, mas recorrendo aos seus meios, recorrendo aos seus veículos, recorrendo aos instrumentos que Ele julgar mais aprazíveis. Ora, não somos nós que determinamos ou que indicamos a Deus por qual meio Deus deve nos alcançar, mas cabe a Ele, Deus, escolher a melhor forma de chegar até nós. Ora, pode ser que a forma nos atemorize, nos assuste, nos deixe um tanto quanto embasbacados, mas quando Ele se revelar a nós, tudo isso será apaziguado e nós o deixaremos entrar conosco em nossa embarcação e fazer parte de nossa história. Ora, deixemos que Deus nos alcance da forma, da maneira, por meio do veículo que Ele julgar mais aprazível. Não queiramos ensinar a Deus como, por qual meio, por qual instrumento ou veículo Ele deverá nos alcançar. Deus abençoe a todos, em nome de Cristo.